Olá, boa tarde! Hoje é dia 15 de fevereiro e nós estamos começando pontualmente o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. Boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso quinto? Quinto ou sexto, né, desse ano aqui, nem lembro aí mais, né? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Esse nosso Chega de Dúvidas é um momento muito legal da nossa semana, onde a gente para responder as dúvidas que chegam para a gente. Às vezes pelo inbox da página, nos comentários, por e-mail, lá no nosso canal do YouTube, as pessoas vão perguntando, a gente às vezes até dá uma respondidazinha lá, mas como a sua dúvida pode ser a dúvida de várias pessoas que nos seguem, então a gente faz esse trabalho aqui do Chega de Dúvidas, assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Isso mesmo. Para quem está chegando agora, uma super boa tarde. Eu sou Inês, aqui ao meu lado Sandra, né? Nós trabalhamos juntas com esse trabalho da ansiedade, já tem Inês e Sandra. Muito bem, a gente está juntas nesse trabalho. Nós criamos primeiro a nossa página, né? Chega de Medo e Ansiedade. E nessa página a gente vem colocando vídeos, postagens, porque a nossa intenção é esclarecer sobre ansiedade e levar a você informação, principalmente, porque você não consegue lutar contra um inimigo que você não conhece. Ansiosos todos nós somos em algum grau, né? Mas existe também as pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade e existe muita desinformação a respeito, não é, Sandra? Isso atrapalha que as pessoas possam buscar ajuda e quanto antes a gente é ajudado, melhor a gente fica e não fica com um grau tão crônico e difícil, com a vida praticamente parada, né? E a sensação de fracasso. Exatamente. Boa tarde, Priscila, Rosimeire, Eleida. Nesse trabalho que a gente faz do Chega de Dúvidas às sextas-feiras, nós não conseguimos fazer uma interação muito grande com você, porque é um trabalho curto, a gente fica só 30 minutinhos, né? Quando a gente Parece consegue. que é pouco, né? Quando a gente consegue, a gente passa um pouquinho, né? Semana passada deu uns 45 minutos, mas tudo bem. E aí, se a gente ficar interagindo muito, não dá tempo. Mas se você tiver alguma outra pergunta, além disso que a gente está falando sobre ansiedade, pode colocar aí nos comentários, a gente olha isso depois. E o que a gente quer falar para vocês, né? Dos nossos vários canais, né? Que a gente tem contato com nossos seguidores, que a gente fala os nossos fãs, né? A gente tem o nosso site que está em construção, logo logo ele vai para o ar e vocês vão ter o endereço dele bonitinho. Nós temos essa página no Facebook. Nós temos uma página no Instagram, tudo com o mesmo nome, Chega de Medo e Ansiedade, porque é isso que a gente quer, né? Um chega de tudo isso, né? Porque, como a Sandra falou, vida travada com ansiedade e medo. Nós queremos dar um basta nisso. Nós temos também o nosso e-mail, se você quiser mandar alguma pergunta, algum comentário pra gente, o nosso e-mail se chama chega de medo e ansiedade @gmail.com. E nós temos na nossa página, nesses canais todos, vários trabalhos, vários serviços que a gente presta. Alguns são gratuitos, outros são pagos. Os gratuitos, nós temos essa live que acontece às sextas-feiras, às 17 horas, que é o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. Nós temos às terças-feiras, às 20 horas, um papo aberto sobre ansiedade. Cada vez a gente fala de um tema. E nós temos também um grupo fechado. Quando você entra na nossa página do Facebook, como você está aí, logo abaixo da nossa foto de capa tem um botãozinho escrito visitar grupo. Quando você clica lá, você responde algumas 3 perguntinhas bem simplesinhas para nós, a gente te aceita no grupo. E no grupo fechado a gente tem um pouco mais de proximidade. Dentro daquele feed só tem isso, né? Só tem as coisas de ansiedade, você vai ter uma interação mais próxima com a gente. E nós temos também aquilo que a gente chama dos nossos serviços premium, né, que são os trabalhos pagos. Nós temos um programa para tratar a ansiedade chamado Programa Chega de Ansiedade e temos também um curso 5 passos para baixar a ansiedade. Em breve nós vamos fazer um lançamento disso e aí você vai saber. Por enquanto a gente está aqui nesse bate-papo de hoje que é o nosso Chega de Dúvidas. Isso mesmo. Então a proposta hoje é responder a pergunta: ansiedade enlouquece? E como a Inês falou, se você tiver alguma outra dúvida, pode deixar nos comentários, mandar para a gente por e-mail ou mesmo no nosso canal do YouTube, que a gente está vendo e selecionando, e aquilo que a gente acha que é bastante pertinente, a gente acaba respondendo para vocês. O tempo da transmissão, a Inês também já comentou, são 30 minutos.
Então a gente vai focar diretamente nisso para responder realmente essa pergunta e dar dica do que fazer também, né, com relação a isso. E sempre lembrando, e vocês vão ouvir isso em todos os nossos vídeos, foca, né? O nosso lema é foca no que funciona. Como é que eu foco aqui nessa transmissão que vocês estão fazendo? Primeiro lugar, fique confortável. Segundo lugar, tudo aquilo que for distração, que for roubar o seu olhar, a sua energia, você fecha. Então a gente sugere sempre que você feche todas as abas que estiverem abertas, seja do seu celular ou mesmo do computador. Para quê? Para ser um treino de foco e porque também a qualidade da transmissão melhora muito. E aí, com uma transmissão boa, nos vendo e nos ouvindo bem, fica mais fácil você ficar mais presente. Toda a questão é presença e o foco ajuda exatamente nesse estado. Então, por favor, você que está nos ouvindo e nos vendo, dá um ok com relação à qualidade da transmissão, porque já aconteceu algumas vezes de estar tudo mudo. Foi, a gente trabalhando aqui sem som nenhum, né? Então a gente pede para vocês que estão ao vivo nos acompanhando, só dá um ok para a gente saber se está realmente chegando tudo ok aí para você, tá bom? E por que você deve continuar nos assistindo para saber se a ansiedade enlouquece? Porque muitas vezes, quando se pergunta isso, a gente está, na verdade, perguntando assim: isso é só uma impressão de que eu vou ficar louca? Ou realmente eu tenho chance de desenvolver um grau de loucura e aí realmente eu preciso me cuidar? E a gente vai falar já a resposta e explicar o porquê que você tem essa sensação de enlouquecer. Então, assim, na maioria dos casos, na grande parte dos casos em que só tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, é só a impressão de que você vai ficar louca. Você não corre o risco realmente de enlouquecer, de ter um surto psicótico, que a gente chama. Agora, é a mesma impressão que você tem de que você pode ter um infarto ou mesmo de que você vai morrer. São impressões muito fortes pelos sintomas físicos que a gente tem e que realmente a gente acaba acreditando, mas é só uma parte da sua mente com medo. Agora, se você, por exemplo, tem medo de ter um infarto, mas você tem problemas cardíacos, sim, então existe um risco aí que pode ser avaliado pelo seu cardiologista. Ah, mas eu também tenho um diagnóstico de esquizofrenia. Então, sim, aí corre um risco de realmente uma crise de ansiedade poder desencadear um surto psicótico. Mas aí você tem que ter os dois diagnósticos. Você tem que ter um problema e mais a ansiedade. Mas para quem só tem um diagnóstico, respira. Tá tudo É bem. só impressão. Agora vamos ver por que é só impressão. E dado isso, esse conhecimento, fica mais fácil de combater esse pensamento. Ai, será que eu vou ficar louca? Nossa, parece que eu tô ficando louca. E às vezes as pessoas nos chamam de louca. Nossa, você tá louca? O que você tá pensando? Calma. Exatamente. E bom, o pessoal colocou aqui nos comentários que tá ok a transmissão, ficamos felizes com isso, né? Ótimo. Ótimo, tá tudo bem, tá tudo certo, tá todo mundo nos ouvindo e nos vendo. Então vamos lá. Como é que a gente começa essas respostas para você hoje? A Sandra já deu um preâmbulo, né, do que a gente vai falar aqui hoje. Então nós vamos explicar para você primeiro, como a gente sempre gosta de fazer nas nossas transmissões, o que é ansiedade, porque pode ser que você está nos ouvindo pela primeira vez, entrou na nossa live pela primeira vez, então a gente sempre dá uma geralzinha sobre o que é ansiedade e também o que é loucura, né? Porque nós estamos com essa questão aqui, poxa, será que eu vou ficar louca porque eu tô ansiosa? Será que no meio de uma crise eu posso enlouquecer? Ok, então vamos entender o que é ansiedade, o que é loucura, traçar os paralelos e chegar numa conclusão a respeito disso. O que é importante a gente saber sobre a ansiedade? Primeira coisa, em tese, na essência, todos nós somos ansiosos em algum grau. Por quê? Ansiedade é medo do futuro. O futuro é desconhecido, então quando a gente não conhece o que vai acontecer, por uma questão de autopreservação, de autoproteção, a gente tem medo. O que é o medo? O medo é para você ficar prevenido a respeito do que pode acontecer. No caso da ansiedade, isso tudo acontece dentro da mente. Então, quando você está diante de uma tarefa difícil, de algo que você não está acostumado a fazer, ou que você não acredita que você é capaz de fazer,
o nível de ansiedade aumenta, ou seja, você fica com mais medo do futuro. E isso é comum, todos nós temos. Depende da demanda, depende do seu perfil. Então tem gente que lida bem com os desafios, tem gente que dá uma enroscada, fica mais preocupado, mais atento, às vezes tem insônia e tá tudo certo. Mas existe também aquilo que a gente chama de ansiedade patológica, que é quando esses sintomas aos quais a gente está se referindo, essa sensação de medo do futuro, ela começa a ser uma coisa constante na sua vida. Então, frequentemente você está desse jeito e com as coisas bastante intensas acontecendo dentro de você. E aí a gente já está falando dos transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, os transtornos fóbicos, o TOC, que são todas derivações, são todos transtornos de ansiedade. E aí, nesse caso, a gente está dentro de uma patologia, precisa de tratamento, precisa de diagnóstico, e aí na patologia você terá sempre uma reação desproporcional ao que está acontecendo. Se na ansiedade natural, que a gente chama comum, tem uma demanda e você fica ansiosa ou ansioso, na patologia, mesmo quando nem tem tanta demanda assim, a reação é desproporcional. Você está sempre se sentindo altamente preocupado, tenso e tendo os sintomas físicos, principalmente, né, e os emocionais. Os físicos, que é batedeira no coração, falta de ar, tremedeira, boca seca, dor de barriga, às vezes até com diarreia, ânsia de vômito, enxaqueca, uma lista de sintomas que a gente apresenta no corpo físico diante de um quadro de transtorno de ansiedade. Aí na ansiedade normal, também, só que menos e pontual, né? A coisa se resolveu, a ansiedade tende a baixar. Nos casos de transtorno, isso é bastante constante, às vezes vai escalando, vai piorando, né? Então, no caso por exemplo, quando a gente está falando de uma ansiedade transtorno, que ela pode ser um transtorno de pânico, por exemplo, você vai ter sintomas intensos acompanhados daquele medo de morrer, a sensação de que você pode estar tendo um infarto. É comum a pessoa correr para o hospital para buscar ajuda, buscar um atendimento. Chega lá, o médico checa os sinais vitais, está tudo bem, dá um ansiolítico para a pessoa se acalmar e volta ao normal. A próxima crise, lá vem tudo de novo. E isso com bastante frequência e constância. Mas isso não é loucura, isso é ansiedade. Transtorno de ansiedade é ansiedade natural, né? A sensação é a mesma, eu não posso não ter controle do meu corpo, a sensação é que eu não vou conseguir controlar isso. E daí que vem o medo da loucura, né, Sandra? Isso aí. E o que é loucura? O que é loucura? Bom, existe o senso comum. A gente usa a palavra louco à torta e à direita. Toda hora a gente está falando, você está louca? Nossa, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Louco é aquela pessoa que faz tudo igual e quer ter resultados diferentes. Então a palavra loucura, louco, nossa, isso aqui tá uma loucura, quando tá uma bagunça, tá muito barulho, é uma palavra usada muito assim, coloquialmente, a gente fala isso toda hora. Mas afinal de contas, o que é realmente loucura do ponto de vista da doença, da patologia? Aí a gente chama de esquizofrenia, que é um diagnóstico como um transtorno de ansiedade, é um diagnóstico. A esquizofrenia é um diagnóstico para a pessoa que tem uma certa confusão mental e que a gente fala que está fora da realidade. Aquilo que está acontecendo e percebido pelos órgãos dos sentidos não é a mesma percepção que a pessoa que está num estado de esquizofrenia tem. E assim como o ansioso, quem sofre de ansiedade, quem tem o transtorno, não está em crise todo dia, não está em crise todas as vezes. O esquizofrênico também, ele não está em surto todos os dias, ele não está em surto todas as vezes. Então, muitas vezes a gente não sabe se a pessoa é ou não é. Por quê? Porque parte do diagnóstico de quem está de fora, né, de quem é leigo, vem de quando tem os momentos ou de crise, quando a pessoa é ansiosa, ou de surto, quando a pessoa tem o que a gente chama de esquizofrenia. Então, por que eu tô falando isso? Para você não ir diagnosticando as pessoas. E se autodiagnosticando, por favor, né? Exatamente, que é pior ainda, porque daí acaba... nossa, ela tá falando isso, será que eu tenho também? Ai, meu Deus, nunca ninguém me disse nada. Exatamente. Então, é uma doença também que é tratada por psiquiatra
e que no caso da esquizofrenia, o que se toma é antipsicótico. No caso do transtorno de ansiedade, se toma antidepressivo e ansiolítico. Já para a esquizofrenia se toma antipsicótico, também receitado, com controle e tudo mais. E o que caracteriza uma pessoa que é esquizofrênica, né? Ela tem a sensação de delírios, que é isso que fica fora da realidade. Eu começo a acreditar num monte de coisa. O ansioso também acredita num monte de coisa. Coisas parecidas aí, né? Mas não Sim, são a mesma tem coisa. muita diferença. O ansioso ainda sabe que ele está prestes a enlouquecer. O esquizofrênico não, ele acredita naquilo piamente, ele não acha que ele está louco. Ao contrário, quem está louco são as pessoas que não estão vendo o que ele está vendo, né? E outra coisa são as alucinações, que aí está ligado às coisas que eu vejo, a barulhos que eu escuto e que as pessoas que estão do lado não estão vendo. Por exemplo, estou vendo uma barata subir na parede. Não, mas não tem barata subindo na parede, não tem nada que possa parecer com uma barata para eu deduzir que possa ter uma barata. Então, isso já seriam as alucinações. Uma outra característica que a gente vê bastante presente nos casos de esquizofrenia é o que a gente chama de paranoia. A pessoa acha que estão perseguindo-a. Nossa, mas o ansioso também, né? Acha que vão falar mal dele, acha que estão criticando ele. Não, mas é diferente. Ele acha. O esquizofrênico, ele escuta vozes de fato. É uma coisa altamente incômoda. É a sensação real de que está acontecendo. Para você ter uma base de como funciona, né, e como é diferente da ansiedade, imagina você dormindo e você só tem um susto. Nossa, escutei barulho. E aí a gente fica com uma hiperpercepção. Aí qualquer barulho, nossa, estou ouvindo passos, estou não sei o que lá, estou não sei o que lá. Ah, mas será? A gente ainda desconfia da gente. Já na esquizofrenia, a pessoa não é que ela, será que tem passos? Será que tem alguém? Não, tem alguém. Tá vindo me pegar. E olha só, ele tá, enfim. E aí tem toda uma construção de uma lógica que dentro da esquizofrenia a gente fala com certeza que a pessoa está fora da realidade, está em surto. E como que a gente faz então para entender o que esse medo tem a ver com a ansiedade nisso? Exatamente. Antes de eu entrar nesse tópico, você falando tudo isso, eu me lembrei de um filme, é um filme antigo já, que passou no cinema, na televisão, deve ter na Netflix da vida, que é Uma Mente Brilhante, que conta a história do matemático John Nash. É um filme muito interessante porque quando eu assisti pela primeira vez, eu fui levada pelo filme, então tudo que ele via no filme parecia verdade para quem estava assistindo. E é só mais lá para o final que mostra que eram alucinações que ele tinha. Ele precisou de ajuda de um psiquiatra, então ele achava que ele era um decodificador de uns números lá do exército, não sei o que. Ele tinha toda uma história na cabeça dele. E aí você vai assistindo o filme e você vai indo achando que aquilo tudo é daquele jeito mesmo, né? Até que no final, não, eram as alucinações dele, né? Então essa é a diferença, né? Quem sofre de esquizofrenia, ela tem certeza que aquilo é daquele jeito. Embora todo mundo que está em volta não esteja vendo nada daquilo. Ele alucina, ele tem delírios, né? Então é por aí que a coisa vai. Mas o que o medo de enlouquecer tem a ver com a ansiedade? Por que num quadro de ansiedade as pessoas têm essa sensação? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, o medo de enlouquecer, ele aparece no transtorno do pânico, aparece na ansiedade, no transtorno de ansiedade e aparece também numa fobia de enlouquecer, que a gente chama de dementofobia, quer dizer, a fobia de ficar demente. Existe isso, né? E a gente vai entender cada uma dessas coisas. No transtorno do pânico, que é a primeira coisa que a gente falou, que aparece esse medo de enlouquecer, é porque existem sintomas, né, como lá no transtorno de ansiedade, só que extremamente intensos e que dão a sensação de falta de controle do que está se passando ali. Então, se na ansiedade você tem batedeira no coração, tem a sensação de que vai faltar o ar, no transtorno do pânico isso é intenso, repentino e severo. Na live passada, da sexta-feira passada, o tema que eu tava sozinha, assim, a minha parceira já ela tá aqui, né? Eu tava sozinha e o assunto que a gente trouxe foi esse, qual que é a diferença entre ansiedade, crise de ansiedade e transtorno do pânico. E lá a gente detalhou bastante isso, procurei na nossa página que essa live tá aí na página também. Então, o medo de perder o controle, de surtar, como a gente fala,
Essa palavra surtar também está muito usada no nosso coloquial, né, no nosso dia a dia. As pessoas falam, ei, fulano surtou, ei, eu tive um surto. Isso é uma forma de falar, não é o surto doença, o surto psicótico como a Sandra avaliou. Mas a gente tem esse medo de perder o controle a ponto de ficar fora de si, ficar completamente surtado, como a gente costuma falar. Então, no transtorno do pânico existe a desrealização, né, a sensação de que aquilo, uma sensação de irrealidade com o que está acontecendo. Isso causa uma certa confusão também na mente, você fica realmente perdido ali quando aquilo está acontecendo. E tem uma sensação que para voltar ao normal, das duas uma, ou você não vai conseguir voltar ao normal, aquilo vai começar e não vai parar mais, ou que para voltar ao normal você precisa entrar numa espécie de loucura para conseguir reaver a sua consciência. Então, por isso já é a primeira coisa que tem a ver, né? A questão do medo de ficar louco versus ansiedade. No transtorno do pânico isso está presente. Né? Isso. E com todas as outras características, porque o transtorno do pânico, ele tá dentro do transtorno ansioso, né? Ah, mas por que então que falam que é pânico? Porque pânico é pior que medo, né? Então as coisas são mais agudas nesse sentido. Então, enquanto um transtorno de ansiedade, que não seja um pânico, está mais presente esse medo quando eu estou de fato numa crise, já a pessoa com pânico, ela tem essa sensação muito o tempo todo. Por quê? Porque a crise do pânico pega a pessoa mais... de surpresa. Isso, Repentino. exatamente, mais repentinamente. Ela acontece, então é como se a pessoa entrasse num estado de vigília o tempo todo, com a sensação de medo de morrer e com a sensação do medo de enlouquecer. Isso tudo dado pelo descontrole que os sintomas físicos causam. Porque mesmo que eu diga para mim, calma, tá tudo bem, ainda assim meu coração continua acelerado, ainda assim a respiração continua ofegante, porque não é a estratégia certa para eu conseguir manter uma tranquilidade, uma calma. A gente também fez uma transmissão ao vivo sobre isso. Então vai lá e assiste. Por quê? Porque como eu estou usando a estratégia errada, o resultado não vai dar certo. Não dando certo o resultado, o que eu penso? Bom, eu não estou conseguindo me controlar. E o senso de percepção de nós mesmos é parte por isso, a nossa identidade. O que eu penso, eu faço. Nossa, mas eu estou pensando isso e eu não estou conseguindo agir conforme eu estou pensando, ou conforme eu estou querendo. Então vem toda essa sensação de descontrole e que vem todos os medos que já são a base da ansiedade e que geram essa sensação de pânico total. É muito comum as pessoas que chegam no hospital estarem em uma crise de pânico, né? Ou numa crise de ansiedade muito intensa. E esse desconforto é de tal forma que ele persiste. E se eu tiver mesmo? E se isso tudo for uma loucura que eu tô tendo e ninguém ainda percebeu? E eu fico às vezes sem falar com medo de que realmente aquilo seja verdadeiro. E muitas vezes as pessoas falam e as pessoas que estão do lado, que são leigas, não conhecem, dizem, acho que você está ficando louco, porque não tem nada a ver com o que você está pensando. Então isso acaba reforçando essa visão de que estou perdendo o controle. Se eu estou perdendo o controle, logo ou eu vou para o caixão ou eu vou para o sanatório. E como na crise de pânico, né, os sintomas eles são muito intensos, isso fica mais agravado ainda, porque toda a sua atenção ela fica voltada para isso. Imagine você sentindo uma sensação de falta de ar, de asfixia, né, palpitação, taquicardia, o medo de morrer, aquele desconforto no peito, onda de calor, onda de frio, e sem conseguir controlar isso. E aparentemente, porque as aspas, né, assistam as nossas lives onde a gente fala que ansiedade nem pânico vem do nada, mas que aparentemente vem do nada. Então eu tô lá, de repente vendo TV, ou tô até dormindo e acordo numa condição dessa. Qual é a sensação? Ou que eu vou morrer, ou que realmente eu pirei, ou tô pirando. Né? E tem um outro sintoma também que é bastante comum, são os desmaios, as tonturas, né? E isso realmente dá a sensação, daí realmente está fora do controle, né? Porque se até estou desmaiando, o negócio realmente é gravíssimo. Então, deixa eu me preocupar, deixa eu ficar hipervigilante para que isso não aconteça.
Só que esse excesso de preocupação, esse excesso de tensão é que acaba sendo um desencadeante de todo o processo. E também prolonga a crise. Isso também nós falamos na live da sexta-feira passada. Quanto mais atenção você coloca em cima dos sintomas, quanto mais desesperado você fica, mais a coisa se prolonga. A crise de pânico, ela tem um tempo, ela tem um pico em mais ou menos 10 ou 15 minutos, declina depois, só que às vezes a pessoa fica se sentindo mal o resto do dia, de tanto que ela presta atenção nela. Claro, pelo mecanismo de autopreservação, não há nada de errado com isso. Entrei naquela crise, estou me sentindo mal nessa monta e de repente eu nem não sei de onde isso veio. É natural que você fique com a sua atenção voltada para si mesmo. E isso ainda prolonga a crise, né? Mais do que ela poderia se prolongar. E é chamado do medo de ter medo. Exatamente. Então aí vem a dementofobia, que é o medo de você enlouquecer, literalmente, né? A palavra dementofobia, ela é usada para designar o medo da insanidade, porque demento vem de demência, né? De demência. Então, medo de ficar insano de uma vez. Então, a pessoa experimenta uma ansiedade extrema, às vezes de ver um filme quando conta história de gente que é louca realmente, sofre de algum distúrbio mental a ponto de ser louca. Ela, só de pensar nisso, ela já pode começar a desencadear o processo. Porque daí vem uma outra coisa, né? Nossa mente é poderosa, não? O poder que nós temos e que a gente poderia usar sempre para o bem. Mas olha o poder que nós temos. O simples fato de ficarmos com medo de ficar louco começa a dar a sensação. Aí você fala, nossa, agora que eu estou ficando louco mesmo. E isso vira uma fobia. Fobia é medo extremo. Então existe o medo, medinho, medão, e existe a fobia, que é um desespero total diante de uma perspectiva, às vezes diante de até um objeto fóbico mesmo, algo que está fora de você, que é aquela coisa exagerada que você não consegue controlar, né? Em português, a gente usa também a expressão lissofobia, lissofobia, isso mesmo, ou maniafobia, são a mesma coisa, são a mesma, 3 palavras para designar a mesma coisa. Então, um indivíduo que sofre de dementofobia, né, seria o dementofóbico, ele tem esse medo de ficar louco que impede ele, às vezes, de sair de casa, de se manter num trabalho. Por quê? Ele tem medo de se afastar de um lugar de proteção qualquer e fica louco. E aí, depois que ele fica louco, ele perdeu o controle, o que vai ser dele? Então, ele acaba se restringindo, vivendo até no isolamento, fechado e tudo mais. No pânico e na crise de ansiedade, os sintomas físicos que a gente falou agora há pouco e os emocionais, eles trazem a sensação de descontrole. Então, é comum que a pessoa, numa crise de ansiedade ou de pânico, tenha essa sensação que ela está fora da casinha, como a gente costuma falar, né? E daí o medo leva para o medo de ficar louca. E é um looping, né? Tudo isso é um grande looping. Isso mesmo. Bom, e depois, né? Surto ou crise? Porque a gente falou agora há pouco sobre o uso dessa palavra surto de uma maneira assim coloquial no dia a dia, toda hora a gente está falando disso. Mas existe o surto mesmo, do ponto de vista clínico, surto psicótico. E o que a gente está olhando, né? Surto ou crise? Quando a gente está falando de ansiedade, não existe surto, existe crise de ansiedade, né? Que é relacionado aos transtornos, principalmente transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, o transtorno fóbico, que são aqueles momentos onde a ansiedade vai lá no máximo, né? No pânico é a crise de pânico, na ansiedade, no TAG isso aparece bastante. Uma pessoa que não sofre de transtorno também pode ter uma crise de ansiedade. Lembra que nós falamos quando aumenta a demanda e você está achando que você não vai dar conta, você pode perder o sono, você pode ficar com tremidez, você pode perder a voz, esquecer o que você ia falar, ter um branco. E é um momento de crise também, mas isso é diferente de um surto psicótico, não é, Sandra? Exatamente. E é importante a gente saber isso. Quem tem transtorno de ansiedade vai para uma crise. Quem tem esquizofrenia vai para um surto psicótico. Os dois estão presentes a questão do enlouquecer, de formas bastante diferentes. Na crise, em termos de um medo, por causa do descontrole. Na esquizofrenia, que seria o surto, em termos de realmente a pessoa apreender, isso é, perceber a realidade de forma bastante diferente da maioria das pessoas que estão vivendo a mesma realidade. Então, isso é importante por quê?
Porque no momento que eu tiver só numa crise, eu preciso me lembrar de não me esquecer de que, olha, vai passar. Uma grande diferença de uma crise, seja do pânico, seja uma crise fóbica ou mesmo de ansiedade, é que ela tem um tempo de duração de minutos, de 10 a 20, especialmente no pânico. Numa crise fóbica, enquanto aquele objeto fóbico estiver perto de mim, eu tô realmente sem respirar, com o coração partindo e querendo me livrar daquilo o mais rápido possível. Numa crise de ansiedade também ela dura minutos. E agora, no surto, se você não medica, a pessoa fica por dias nessa situação, né? Vivendo num mundo que a gente chama de um mundo paralelo. Mas a gente tem um eu aqui que está consciente. Já no esquizofrênico não tem um eu consciente, tá todo mundo lá dentro do virtual. Ele acredita que ele é só o virtual. Na crise de ansiedade, a gente tem uma parte nossa que está tentando buscar o controle e uma parte nossa altamente descontrolada. Ela está realmente sem condições de usar uma estratégia que seja suficiente para ela retomar o controle. Mas todo o sistema, que é a preservação de vida, ele volta naturalmente, se a gente não começa a pôr lenha nessa fogueira, ele volta novamente para o seu estado de normalidade. Por isso que a gente garante que uma crise de ansiedade tem um começo, um meio e um fim. Se você não potencializa, ficando prestando atenção demais naquilo de ruim que está acontecendo ou naquilo que minha mente está preparando de catastrófico, isso daí vai passar. Basta você só observar. Basta, parece que é simples, né? Eu sei que não é nada simples porque é altamente desconfortável você ficar com medo de morrer e não fazer nada, né? A gente acaba fazendo, é inevitável. Mas se, numa hipótese, eu ficasse só observando, isso ia ter um pico e ia cair naturalmente. Agora, um surto, ele tende a ter um período de um tempo muito maior do que de uma crise. E às vezes, dentro de um surto psicótico, podem ter também crise de ansiedade, né? Então, o esquizofrênico, ele pode ser portador do transtorno de ansiedade? Sim, pode sim. Agora, é diferente uma pessoa que tem só transtorno de ansiedade achar que vai ficar doidona, que vai ter surtos, né? Aí a gente precisaria de um diagnóstico a mais. Não sei o que a gente poderia acrescentar com relação eu acho o que pode desencadear de repente um surto, né? Sim. Deixa eu só falar uma coisa sobre, acho que uma diferença que é bem marcante entre quem tem um surto psicótico e é esquizofrênico ou qualquer coisa assim, e quem sofre de ansiedade tem só o medo de enlouquecer. Eu acho que principalmente o medo de enlouquecer, que é como se você estivesse com uma consciência ali dizendo para você, nossa, eu posso enlouquecer. Quem sofre de um quadro esquizofrênico, principalmente no período de surto, ela não tem esse medo. Ela não está com medo de enlouquecer, ela já está dentro de uma história, de uma sensação, de uma percepção que todo mundo em volta está vendo que não é aquilo, mas ela está ali dentro e achando que aquilo é real. Então, esse é um bom medidor para você. Não vai enlouquecer, principalmente se não tem a doença ou a esquizofrenia ou qualquer coisa assim, e você vai ficar percebendo isso, né? Puxa, eu tô tão mal que eu tô até com medo de enlouquecer. Não tá enlouquecendo, é só a sensação realmente. E essa é uma boa diferenciação pra gente fazer, né? E vai. As crises de ansiedade, a gente falou nas outras transmissões que a gente fez, que ela pode vir para a pessoa que tem transtorno ou para a pessoa que não tem, como a Inês colocou, dependendo do momento que você está. Se é um momento que está te exigindo mais do que você acredita que você vai dar conta, possivelmente você pode ter uma crise, que é muito comum nas apresentações de trabalho, quando você vai falar para um número grande de pessoas, enfim, é normal. E isso não significa que você tenha o transtorno de ansiedade. E o surto psicótico é a mesma coisa. Não é porque você teve um surto psicótico que necessariamente você pode ser enquadrado como um esquizofrênico. Existem outras coisas que desencadeiam o surto, como a esquizofrenia é um diagnóstico que faz parte do surto psicótico como quadro. Além disso, a gente tem a bipolaridade, que é um transtorno também psiquiátrico, e que na fase de mania, quando a pessoa está se achando o rei da cocada preta, que não dorme, que fala demais, que compra demais, ou que joga demais, ou que faz... enfim, tudo é demais,
ela também pode ter um surto psicótico. Outras coisas que desencadeiam, drogas, né? Então a gente vê pessoas que têm tido surtos, né, nas raves, em baladas, pelo uso de consumo de algumas drogas, que elas são psicoativas e elas acabam dando essa energia a mais, vamos dizer, para o nosso cérebro, que são alucinógenas. E também na privação de sono. Então são as 4 possibilidades que a gente tem de desencadear um surto psicótico. Exatamente. E ainda assim não ser louco no sentido da esquizofrenia. Beleza, e aí se você sofre de ansiedade, né, do transtorno de ansiedade e tá aí com esse medo, né, de repente tem essa sensação que posso enlouquecer a qualquer momento, o que fazer, né? Então a primeira coisa, todas as dúvidas que você tem, você precisa conversar com algum profissional especializado na área. Aqui a gente faz esse trabalho, a gente esclarece, mas é muito bacana você procurar mesmo ajuda de um psiquiatra, de um médico em quem você confia, um terapeuta, um psicólogo, alguém que vai te ajudar a te dar esse diagnóstico, vai dizer para você, sim, você sofre de transtorno ou não, ou você tem o transtorno do pânico, ou você precisa fazer determinadas coisas para melhorar, às vezes precisa usar medicação, né, para sair daquele nível de ansiedade que você está, né? E o que acontece? No geral, as pessoas não falam porque elas têm medo de só de falar disso, né, que os outros vão dizer que elas são loucas, né? Vão pensar que elas são loucas. Então, muitas vezes você esconde o que você está sentindo, né? E tudo bem, mas aqui a gente está dizendo assim, olha, principalmente de um profissional, não esconda não, vai lá e conta, porque eles são preparados para te ouvirem e para te ajudarem a superar isso, a lidar com isso, atravessar essa situação. As pessoas à nossa volta que não são profissionais, não são especializados, eles são muitas vezes desinformados. Então essa fala que vem do outro, de vez em quando eu tô aqui com o meu celularzinho aqui e eu bato o olho aqui nas coisas que as pessoas estão falando e alguém disse, puxa vida, é muito difícil porque as pessoas que estão em volta, elas julgam, elas têm preconceito. É verdade, o julgamento, o preconceito, ele nasce da desinformação. Quando você está informado, você sabe do que se trata, naturalmente você é mais empático, você tem mais compaixão pelo outro, você passa a entendê-lo e se dispõe a ajudá-lo. Quando você não sabe, né, você bate o olho e fala uma coisa lá que dificilmente tem a ver com o que realmente está acontecendo, né? É muito comum no consultório a gente ouvir isso, né? Ah, mas fulano de tal falou que o remédio vicia. Ah, fulano de tal falou que isso pode ser bipolaridade. Ah, porque minha mãe disse que isso não é uma crise, que isso é porque é frescura, que eu tô realmente querendo só ficar em casa, então eu fico inventando moda. E aí eu sempre pergunto, bom, essa pessoa que te falou, seja sua mãe, seu amigo, fulano de tal, estudou? É um especialista nessa área? Entende de saúde mental? Por quê? Porque a gente acostuma aplicar muita verdade para quem é leigo, para quem está só no senso comum. E hoje a gente sabe, mesmo sendo profissional dessa área, que é tão difícil acompanhar a quantidade de informações e de pesquisas que chegam para nós, que a gente está o tempo todo tendo que fazer curso, participando de workshops, de congressos, para quê? Para dar conta de estar recebendo de pessoas que são especializadas informação de nível específico. Então, por isso que todo o nosso trabalho, através dos vídeos, através dessas informações, é justamente sabendo que existe lá fora, vamos colocar assim, muita coisa que é uma desinformação. E a desinformação, ela aumenta o medo. E aí a gente, sem perceber, está alimentando o nosso fantasma. Então, muitas vezes, só o fato de a gente saber que, é normal, acontece muito isso. A gente está falando dos sintomas e a pessoa pergunta assim, mas é normal eu sentir isso, isso, isso? E a gente diz, sim, é normal, faz parte do quadro. Isso já é suficiente para baixar esse medo. A dúvida, ela aumenta o medo. Então, por isso que toda a nossa recomendação é assim, pergunte, fale. Por quê? Porque a gente sabe que isso é um antídoto para aquilo que alimenta a ansiedade, que é o medo. Então, tá com dúvida? Recorra a gente.
mas eu preciso de um profissional que me veja, que me acompanhe. Isso, então vai lá com o profissional que você escolheu, seja seu psicólogo, seja seu terapeuta, seja seu psiquiatra, e converse com ele, para que ele realmente possa te orientar na melhor condução possível, seja com relação à medicação ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo na sua vida e que está fazendo aquela coisinha ruim na sua cabeça, que a gente sabe que vai dar mais para frente, desencadear uma crise de ansiedade. Isso aí, muito bom. A gente já está estourando o nosso tempo, né? A gente costuma parar às 17h30, já são 17h41, o assunto é um pouco denso, por isso que a gente se prolongou um pouquinho. Nós estamos encerrando essa live. Daqui a pouquinho, a hora que a gente terminar, ela sobe para nossa página, você vai poder assisti-la. Se você ficou com alguma dúvida, se faltou alguma coisa, assiste de novo. Se você tiver mais dúvidas, deixa pra gente no inbox ou no e-mail, ou deixa aí nos comentários que a gente depois responde para você, ou cria um Chega de Dúvidas para todo mundo ter acesso à sua dúvida também. Na próxima terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso bate-papo com você sobre ansiedade, que é uma live que é um pouquinho mais longa, lá a gente tem um pouquinho mais de interação. E nós vamos falar sobre Brasil, campeão de ansiedade, né? Saiu uma pesquisa bem recente, tá bem aí fresquinha, mostrando que o Brasil é o país, né? O primeiro país no mundo em transtornos de ansiedade. Nós precisamos fazer alguma coisa urgente, né? Então nós estamos aí, eu e a Sandra, levantando essa bandeira, trabalhando com isso, esclarecendo, é a nossa missão. A gente quer ajudar você, nos ajudarmos também a vivermos de uma forma mais tranquila, porque nós sabemos que a ansiedade, ela bloqueia, ela limita, você não vive o teu sonho, você não realiza, você não prospera, né, por conta da ansiedade, você não alcança todas as riquezas que estão disponíveis para você, na família, nos relacionamentos, no trabalho, no dinheiro mesmo, porque quantas limitações são impostas a uma pessoa que sofre de transtornos de ansiedade. Então a gente vai falar disso na próxima live, na terça-feira às 20, e na sexta-feira que vem às 17 horas a gente tem um novo Chega de Dúvidas. O tema a gente ainda não decidiu, mas fica coladinho na gente aí que durante a semana a gente libera o tema da nossa live da sexta-feira que vem. É isso aí. Fechado? Fechadíssimo. Fechado para vocês também? Põe uns coraçõezinhos aí, todo mundo só vai sofrer da loucura de amor. Mais nada. Exatamente. Põe o coraçãozinho aí pra gente saber que vocês estão com a gente. Aí, ó, estão colocando aqui no celular, eu consigo ver. Ali no note a gente não tá vendo, não tem problema. Mas é isso, gente. Nós estamos encerrando. Um ótimo final de semana para você. Você não vai ficar louca não por causa da ansiedade, ou vai ficar louca só desse jeito. A gente fala assim, nossa, tô doida com a minha ansiedade, ok. Mas não a loucura e a doença, são duas coisas completamente diferentes. Né, Sandra? Sim, se ficar louca, faça algo diferente, né? Exatamente. Busque outras alternativas aí. Exatamente. Um grande beijo para você, ótimo final de semana e até terça-feira que vem. Nós ficamos por aqui com aquele nosso lema de sempre, né, Sandra? Sim, vamos lá. Foca no que funciona. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.